Olá, vamos falar sobre a adolescência. A adolescência é uma fase muito complicada para os pais. Eles sempre nos procuram falando como fica difícil lidar com o filho quando entra na adolescência, com a filha quando entra na adolescência. Isso é devido a vários motivos. O primeiro motivo é que ocorre várias alterações fisiológicas no cérebro, na pele, nos músculos, no adolescente. Então, o adolescente ele passa por muitas mudanças no interior. Há um crescimento também no cérebro. Nessa fase, a pessoa que era criança, que tinha um pensamento concreto, ou seja, o que é um pensamento concreto? Se você chega para a criança e diz, a parede parece uma nuvem, essa parede é tão bonita, parece uma nuvem, ela está pintada, parece uma nuvem, ela acredita que a parede é uma nuvem. Então, o pensamento dela é um pensamento concreto. Na adolescência, esse pensamento concreto começa a mudar para o pensamento abstrato. O adolescente, ele começa a entender como as pessoas o veem no mundo e como ele se vê. Ele começa a entender, no exemplo da parede que parece uma nuvem, que a parede não é uma nuvem, mas há uma semelhança, não é uma nuvem. Então, esse adolescente, ele começa a procurar a se inserir em vários grupos, procurando criar uma identidade dele, né? Então, bem, na minha época existia os hippies, os góticos, as patricinhas, os nerds, e eram grupos. Os adolescentes de hoje também procuram seus grupos, sejam esses que eu falei ou outros. E esses grupos vão definir sua identidade, seu caráter. Eles vão procurar pessoas, adolescentes como eles, que pensam semelhante. E aí começam a mudar estilo de vestir, cabelo, modo de falar, aí vem o surgimento das gírias. Por quê? Porque o adolescente ele está procurando se identificar, encontrar pessoas fora do âmbito familiar que pensem mais ou menos parecido com ele e ele começa a se ver no mundo. Nessa fase, há uma propensão maior do adolescente procurar usar drogas, álcool, e esse uso de drogas e álcool no momento da adolescência corre um risco muito mais grave do que quando o adulto procura drogas e o álcool. Por quê? Porque o cérebro está em formação. O cérebro estando em formação, há uma maior propensão de danos maiores com o uso do álcool e das drogas. Outra coisa importante que acontece na fase da adolescência é o adolescente procurar relacionamentos amorosos. Ele quer experimentar aquilo. E nessa experimentação, ele vai descobrindo se há a possibilidade do amor romântico, o que é o amor romântico, de quem ele gosta, do que ele gosta. Há também o surgimento dessa identidade. Ele vai querer se colocar no mundo. Isso é importante. Mas muitos pais nos procuram dizendo, poxa Silvia, ele ficou agressivo, ele ficou arisco, nada do que eu digo ele acredita, tudo são as pessoas que falam na rua, é o que ele acredita, é o que ele gosta. Mas na verdade isso é a busca da identidade dele. Claro que os pais precisam redobrar a vigilância, procurar saber com quem seus filhos estão andando, que grupos ele está se identificando, com quem ele está se identificando. O cérebro, ele está em evolução. Há grandes mudanças. Então você vai encontrar seu adolescente chorando sem motivo, triste, irritado. Poxa, Silvia, ele está muito chato, eu vou chamar ele de aborrecente. Não chame. Entenda que o cérebro está passando pela fase do crescimento também. E tudo muda. O adolescente vai ver a pele um pouco mais oleosa, com espinhas, ele não vai gostar do que vê, vai se sentir mal. E hoje em dia ainda há um agravante, que são as mídias sociais. Um apelo enorme para a beleza, para a pessoa ser simpática, estar sempre sorrindo diante das câmeras. E nem todo adolescente tem essa fluidez. E há a predominância, devido a isso, de uma baixa estima. O que seria
indicado é você procurar o psicólogo, se informe com o psicólogo, veja o que está acontecendo, converse com o seu adolescente, mas respeite o momento dele. Na adolescência, há uma prevalência maior da ansiedade. E devido à ansiedade, pode haver alguns transtornos mentais, como o surgimento de algumas fobias, e que podem passar no decorrer dessa fase, né? Existem adolescentes que ficam com algumas fobias, principalmente agora, em época de pandemia, a questão de estar lavando a mão, passando muito álcool. Há adolescentes que ficam extremamente ansiosos, mais do que os adultos. Então, há uma necessidade muito grande da gente ter um maior comprometimento com esse adolescente, uma maior calma, procurar ouvi-lo, respeitar o momento dele, perguntar sempre: você está precisando de alguma coisa? Observar com quem ele convive, na escola, no âmbito social, com os amigos, observar. E também fica o recado para os papais e para as mamães. É uma fase, e nem sempre uma fase negativa. Hoje em dia, a adolescência tem aumentado muito. Por que a fase da adolescência aumentou, Silvia? Porque hoje em dia nós temos a questão de colocar nossos filhinhos muito perto da gente. Então, há um adiamento desse adolescente se transformar num homem, porque ele não ganha novas responsabilidades. O adolescente, quando ele vem trabalhar, ele já está com 25, 26 anos. Quando ele vem terminar a faculdade, às vezes ele não quer sair de casa, porque os pais também não querem que ele saia. Então, ele vai ficando adolescente, ele vai ficando ali, aquele adolescentezinho que não sai dessa fase, porque há muitos mimos. Ele não precisa trabalhar, ele não precisa sair de casa, ele não precisa constituir família. E isso termina retardando a saída da fase da adolescência para a fase adulta. Isso, muitas vezes, os pais têm uma parcela de culpa. Não que a gente vai expulsar nossos filhos de casa, mas atribuir responsabilidades a ele de acordo com a sua idade, com a sua faixa etária. É isso. Lembre-se que a adolescência é uma fase também fisiológica, não é só comportamental. Ele não está abusado porque ele quer, ele não está chato, ignorante, irritado porque ele quer. Os hormônios estão mudando e há toda uma mudança no cérebro também. E se você precisar de ajuda, procure um psicólogo. Antes de terminar esse vídeo, eu quero agradecer aos novos inscritos no canal. Sejam bem-vindos, curtam, comentem, compartilhem. Eu estou muito feliz com a vinda de todos para cá. Os comentários estão abertos. Coloquem aí o que vocês acharam desse vídeo e me dê ideias para novos vídeos futuros. É isso, um grande abraço.